Acho que foi, né? Agora foi. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, reforço aqui o meu agradecimento inicial, né? Por vocês estarem despendendo aí o tempo de vocês, por estarem participando mais uma vez da nossa proposta aqui de minicurso, tá? Reforçando algumas coisas, esse minicurso ele está sendo proporcionado por um grupo de pesquisa que tem uma excelência em sua produção, que tem excelentes pessoas participando, se doando para poder fazer as coisas acontecerem, tem uma produção muito ativa de artigos, de eventos, né? A gente fez esse ano, eles fizeram esse ano um evento, a jornada de estudos de História e Literatura. Então, esse grupo, que aqui eu faço parte, como membro do grupo, e agora estou podendo ajudar também na contribuição de algumas coisas, é o grupo GERISLIT, tá? Que é o Grupo de Estudos de História e Literatura. No bannerzinho que vocês tiveram acesso, e os e-mails também que vocês tiveram acesso com os links, é o nome daquele grupo, vocês podem seguir pelo Instagram, vão ficar sempre sabendo dos próximos minicursos, dos eventos, a gente tem ciclos de leitura de livros, né? A gente teve essa semana, se não me engano, foi a segunda aula do ciclo de leitura sobre as obras do Tolkien, mega interessante também. Sempre tem uma discussão com autores também. Está vindo uma proposta aí de outros tipos de interação com o público, entrevistas com autores, leitura de textos. Então tá tudo no YouTube, tá? E também no Instagram. Então eu peço aqui que vocês, se puderem participar lá, ficar atentos e dar aquela compartilhada, dar aquela seguida. O Matheus é o coordenador do grupo, ele está colocando ali o arroba do grupo, então qualquer coisa também perturbem ele, que ele é o coordenador, então a parte chata é com ele, de ser perturbado. Dito isso, essa proposta de fazer esse curso foi bem interessante, porque eu sempre quis falar sobre essa parte específica das obras do Homero, que é a concepção de uma vertente moralizante que os gregos têm, do que eles concebem no sentido de herói. Então você tem uma ideia do herói que permeia toda a literatura, como a gente estava falando ontem, né? Que vai se adequando, vai se moldando a um imaginário de determinada sociedade, mas sempre focado na ideia de exemplificação de uma relação de valor, uma relação educacional, inclusive, ou seja, aquilo que é esperado, muitas vezes ligado a uma ideia de aristocracia, uma ideia do que é esperado dos homens nobres, da galera da elite, mas que é uma ideia de educação social e moral, ou seja, você passa os valores que tem uma expectativa social através de uma narrativa. Então você expõe nesses valores, você personifica esses valores nas figuras dos personagens dessas narrativas. E aí quando você fala do Homero, você tem essas personificações de conceitos do que essa galera, o que os gregos naquele momento, aí você tem vários momentos, porque a obra ela é escrita no momento, ela é criada no momento, né, de forma oral, ela é passada durante alguns séculos, depois ela é compilada de forma escrita, então tem as modificações para uma estrutura escrita, e ao mesmo tempo ela fala de uma coisa que aconteceu séculos atrás, então você tem vários momentos da Grécia sendo trabalhados, né, sendo referenciados, sendo observados, e isso tudo vai afetar a forma como a gente consegue entender o pensamento desses gregos. Através dessa produção, através dessas obras, você consegue entender como que eles projetavam essas ideias de glória, de honradez, de virtude. Aí vai entrar no momento quando você tem já as compilações das obras, né, dos primeiros manuscritos homéricos. Você tem também um momento que está fervilhando ali da passagem do período arcaico para um período clássico de valorização da polis. Você tem a ideia da filosofia, que vai surgir um pouquinho depois, mas nesse contexto de valorização do diálogo, do racionalização, da ideia da discussão em prol de uma melhoria, né? Aí vários conceitos que são trabalhados na filosofia, você já percebe, já dentro das obras homéricas, como o conceito de areté, que é virtude, né? A ideia da excelência, que é aquilo que você tem que seguir, como você tem que viver a sua vida para poder alcançar um objetivo. Então, essas questões todas, principalmente na ideia moralizante aí do ser, né? Como ser, o que fazer para
atingir um status de privilégio, é o que a gente está trabalhando aqui nessas aulas. Então, ontem a gente falou da parte mais específica da parte de pesquisa, né, sobre o Homero, como ler Homero, como que essas obras são trabalhadas, e aí a gente parou ali falando um pouquinho da Ilíada. Vou retomar ali rapidamente algumas coisas, tá, sobre Ilíada, e depois a gente volta. Então, então hoje a gente vai falar sobre isso. Então hoje a gente vai trabalhar de novo essa questão da figura do herói propriamente dito. Poxa, ficou cortado de novo. Que pena. Mas depois eu vou ajeitar e aí depois eu passo e compartilho os slides para a posteridade, para o Google Drive, que seja. Então hoje, gente, o que eu gostaria é que a gente focasse nessas questões, de novo, dessa interpretação sobre a figura do herói. Vamos focar principalmente nas obras Ilíada e Odisseia, como a gente está falando, mas eu queria também ouvir mais da participação de vocês sobre alguma nota, alguma observação que vocês tenham sobre essas obras, como que vocês fizeram a leitura dessas obras, se é que vocês fizeram a leitura dessas obras, qual contato que vocês tiveram. Então, assim, como que vocês observam essas obras, se há um gosto no sentido de que você estuda, né, as obras homéricas, ou você estuda só o cenário grego em geral, e essas obras te ajudam a entender determinada coisa, ou aquilo que a gente estava falando ontem, tem uma curiosidade, né, intrínseca aí sobre mitologia, sobre personagens. Então, como que você acessa esse conteúdo, né? Então, peço que participem mais, seja pelo chat, né? Eu vez ou outra, vou dar uma olhadinha aqui no chat, às vezes eu esqueço, mas vou dar uma olhadinha. Sempre que quiserem também, levante a mão, abram o microfone, abram a câmera, fiquem à vontade, tá? Para que a aula seja mais participativa, não fique um monólogo, não fique algo chato, algo pesado, algo puramente conceitual. Então, a gente vai trabalhar questões conceituais, vamos trabalhar questões teóricas, mas é sempre importante também manter ali o diálogo aberto. Então, não é uma aula no sentido estricto, né, você ouve um assunto e retém informação, não, mas no sentido clássico do diálogo, da dualidade entre, né, o emissor e o receptor da mensagem. Então, participe. Tá? Essa que é a grande expectativa de hoje. Então, mais uma vez, agradeço a todos pelos seus ouvidos durante aí 2 horinhas, e vamos lá. Então, retomando aqui as discussões que a gente estava tendo ontem sobre a Ilíada e a Odisseia, né, a gente percebe que o Homero, quando retrata nesses poemas os personagens, ele está trabalhando com questões que fazem parte da realidade grega naquele momento. Então, ele obviamente, ele vai projetar um ideal que existe na sociedade grega. Então, ele faz com que os personagens sejam personificações, às vezes exageradas, às vezes a expectativa, né? Não que o grego seja assim, mas o grego gostaria de ser assim, ou ele vê aquilo como um ideal a ser alcançado, né? Ele tem a expectativa projetada para ser aquilo, ou para referenciar aquilo, ou para idolatrar aquilo que seja. Então ele vai criando essas categorias ali. Então, em Ilíada, a preocupação parece ser de pontuar a virtude do herói guerreiro, tá? Ao elaborar esse modelo de homem ideal, ele vai atribuir coragem, força, bravura, valentia, sagacidade, amor, entusiasmo pela guerra. Em seu exercício bélico, o herói faz questão de mostrar seus valores e conquistas para aqueles que observam em campo de batalha. Tá? Então, quando você fala das obras como... sim, elas são do mesmo autor, né? A gente vai assumir aqui, como a gente falou ontem, tem toda essa questão, essa chamada questão homérica, inclusive, que é essa dualidade ali de será que foi ele mesmo? Você tem uma galera que acha que foram alguns poetas, alguns acham que foi, de fato, um poeta só, Homero, não foi Homero, que seja, como que se trabalhou isso, mas, enfim, assumindo aqui que seja o mesmo autor para 2 obras, ainda assim as obras têm um foco diferente na personificação desse herói grego. Então, a gente consegue ver que a Ilíada, por exemplo, ela tem um foco muito mais educacional e uma aristocracia focada na imagem do guerreiro, na imagem de um ideal de valentia, um ideal de um modelo de guerreiro, ou seja, um modelo de soldado perfeito, um modelo de
virtude no sentido da força moral e literal, né? O exercício da guerra, o exercício da estratégia, o exercício da excelência em campo de batalha. Então a gente vai ver que a Ilíada é uma história de guerra. Tanto é que o Homero não se preocupa em explicar nada sobre questões de como que a guerra começou. Ele já entra com a pedrada da guerra, ou seja, você já começa a Ilíada do ponto de vista da guerra, final da guerra, o último ano da guerra, né? A virada do penúltimo para o último ano da guerra. Um ciclo ali, um recorte temporal bem específico, focado em quem? Nas figuras dos heróis guerreiros. Ou seja, a guerra já acontecia antes. A guerra já está acontecendo, mas a partir daquele momento você tem o enaltecer das figuras heróicas, você tem a explosão de Aquiles, né? A gente referencia a Ilíada como a cólera de Aquiles, né? A ira de Aquiles. Então você tem essa questão de que a Ilíada nada mais é do que um grande poema, um ode à guerra, uma narrativa focada em campo de batalha. Por mais que o campo de batalha não seja sempre referenciado na Ilíada, mas tudo que é falado nos 24 cantos da Ilíada são feitos a partir da ótica militar, a partir da ótica da batalha. Então, as consequências de uma batalha, os deuses intervindo, quem vai batalhar com quem vai, quem vem, os excessos, as falhas, as covardias, a honradez, o ímpeto do combate, se o Aquiles vai participar ou não, ele que é o campeão grego, ou seja, o herói, né, o guerreiro mais proeminente, mais famoso da Grécia, o Heitor, que é o guerreiro mais proeminente de Troia, né, de Ílion. Então você tem essas figuras características, mas focadas nessa virtude específica, essa arete específica, que depois vai ser especificada com outro termo, que é arestia, ou arestia, que é não só a excelência de virtude no sentido filosófico, de você exercitar os seus valores ao máximo, a excelência, mas sim a arestia, que seria uma excelência militar. No campo de batalha, é quando você percebe a sua excelência ali. Aí você tem momentos da Ilíada em que há essa personificação dessa glória na batalha. O Aquiles vencendo todo mundo, o Heitor que encara o Menelau, Paris que ataca depois o Aquiles e o mata com a flechada no calcanhar. Então você tem esses momentos de glória relacionados à vitória militar. Então a Ilíada, ela aparenta ser para nós uma narrativa focada nesse tipo específico de herói, nesse tipo específico de educação que eles querem passar, ou seja, de qual tipo de guerreiro que eu quero moldar. Então se torna um modelo acessível, né? O que a gente chama de arquétipo. Se torna aí uma figura com características específicas. Tá? Já na Odisseia, aqui ficou um pouquinho errado aqui, enfim. Na Odisseia, o autor canta o herói do pós-guerra, a viagem que empreitou de volta para sua terra natal, suas peripécias para retornar o que deixou quando foi para a guerra, ocorre um processo de substituição da excelência da prática guerreira para o novo agir, fundado em virtudes também vinculadas a interesses aristocráticos. A excelência, nesse caso, é o domínio da linguagem, tá? Das belas e hábeis palavras, que tem a virtualidade do conhecimento, da persuasão e até mesmo do engodo, né, da enganação. Você laureia seu herói que tem a argumentação certa na hora certa, no momento certo, ou seja, a ocasião demanda uma elaboração do discurso. Então, quando você lê a Odisseia, e aí tem essas questões de que se o Homero foi o único autor das duas obras, ele fez em períodos de diferença longa entre um e outro, e aí ele tem uma motivação diferente, ele tem um amadurecimento diferente. Então a Odisseia ela é o regresso do Odisseu, né? Ela não foca na batalha, mas foca na questão da sobrevivência. É muito mais um herói no sentido do como que esse indivíduo grego se projeta na questão da superação das adversidades. Aí
a figura que personifica esse ideal de sobrevivência é o Odisseu, que aí é referido como Ulisses, né, que é o nome romano dele, aparece na maioria dos textos, obviamente, posteriores, ele vai ser chamado de Ulisses, né, na Divina Comédia, no Eneida, na Metamorfose, e outros textos, ele é Ulisses, enfim, mas é o Odisseu. E como que ele tem essa mudança de perspectiva da obra? Então, quando você fala da Odisseia, né, e tem esse nome, obviamente, por conta do personagem Odisseus, ele está em um outro momento da vida dele. Ele participou da batalha, ele estava na Guerra de Troia, ele é referido na Guerra de Troia em vários momentos, a gente vai ver que tem essa dualidade de qual Odisseu você vê. É quando você vê o Odisseu pelos olhos da Ilíada, ele é um guerreiro, ele é referenciado estando quase no mesmo nível que Aquiles, de uma beleza única também, sempre na figura do herói, ele está ali páreo a páreo, ele é um herói grego também clássico nesses arquétipos, ele é forte, ele é valente, ele participa das lutas, ele é mortal, mas ele tem algo de diferente, que é ele não vê a glória no sentido de morrer em batalha, ele não está perseguindo a bela morte, a morte honrosa, ele tem um artifício diferente, uma característica diferente, e aí no Odisseia isso fica bem claro, que é a sobrevivência, que é a possibilidade de vencer obstáculos. Ou seja, que é a luta de um ser humano que, claro, tem características divinizadas, né, esse heroísmo, que conta com a ajuda dos deuses. Então você tem uma questão muito interessante que alguns levantam, que é se há mesmo um livre-arbítrio nas tomadas de decisão do Odisseu, se ele está passando por aquilo tudo porque ele realmente ele é astuto, ou se tudo que acontece tem uma mãozinha dos deuses para auxiliá-lo, ou seja, e se tem, quer dizer que ele é reconhecido pelos deuses como um ideal humano superior, né? Alguém que vale o esforço, vale a intervenção. Mas você tem essa característica dele que é uma peculiaridade que em alguns momentos ultrapassa o limite da honra, que é uma característica que a gente vai ver que é o conceito de metis, que é a ideia da astúcia, né? A ideia da esperteza no sentido... É como a gente entende, né? Uma diferença de inteligência com esperteza, né? Aqui no Rio, a malandragem, o cessaf, né? Usando algumas gírias, é sobreviver, é fazer algum artifício ali, aí ele tem o dom da retórica, o Odisseu é colocado como uma figura, um herói muito inteligente, bom de palavra, bom de discurso, inclusive ele mente bem, ele manipula bem as palavras, ele usa isso a seu favor. Vale lembrar que quando você tem, repito, essa compilação das obras, e a partir daí os manuscritos das obras vão se enraizando na sociedade grega, também vai chegar o momento das discussões na polis, ou seja, você tem já a formação de um ideal grego social focado no diálogo, focado nisso, na conquista, na manipulação, não seria manipulação, mas enfim, na forma de atração através do discurso, né, dessa política, desse fazer política, né, assim como Aristóteles falou, o ser humano é um animal político, ou seja, o homem é um animal político, então o fazer ser reconhecido, ser reafirmado as suas convicções, né, vencer os debates, vencer em argumentos, ter argumentos. Então essas reflexões, principalmente nessa conjuntura intelectualizada, ela está presente na figura do Odisseu. O Odisseu ele sobrevive porque ele é malandro, porque ele dá nó, porque ele dá volta, porque, claro, tem os artifícios externos que acabam lhe ajudando, aí vem as interferências divinas, mas os deuses, a Atena é a deusa que mais interfere, né? Uma curiosidade, Atena, se você pegar vários registros de narrativas mitológicas, depois em Hesíodo, no Tucídides, assim vai, alguns escritores, né? Você percebe, o Heródoto também, você percebe que a Atena
ela tem os seus preferidos, os seus heróis preferidos, né? Se eu não me engano, em uma estatística que fizeram uma vez uma pesquisa, o Odisseu é o segundo herói de toda a mitologia grega que foi mais ajudado por Atena. O primeiro seria o Hércules, ou Heracles, no caso o nome grego dele é Heracles. E aí depois vem o Odisseu, ou seja, ele está o tempo todo sendo auxiliado, seja por pequenas coisas, algumas dicas, algumas, né? Mas seja por intervenção direta, de não deixar que alguma coisa não toca nele. Então ela intervém. Então tem essa valorização. Ela pede aos outros deuses para intervir por ele. Tem essa aproximação. Aí você vê, mas por que a Atena tem essa aproximação tão grande com o Odisseu? A Atena é deusa da sabedoria. Entendeu? Então você está o tempo todo fazendo qual analogia? Que o Odisseu ele persegue a sabedoria persegue o Odisseu. A sabedoria está em seus ombros, está guiando ele, seja por uma indicação suave de alguma coisa, seja por uma intervenção direta, mas é aquilo que faz ele conseguir é quando ele tem a sabedoria ao lado dele, quando a Atena intervém. Então, quando ele impõe essa visão, quando ele usa desse poder de persuasão, de discurso, de retórica, ele consegue solucionar os problemas que aparecem à frente dele ou dar indicativo para a solução, ou contornar os problemas, ou minimizar os impactos de determinado problema. Então, essas duas obras, né, a Ilíada e a Odisseia, vão trabalhar com questões heróicas, com questões do ponto de vista de expectativas moralizantes e sociais, mas de uma forma diferente. Um focada no ideal guerreiro, de honradez em batalha, de honradez no sentido de que a morte, mas quando é feita para a proteção, um instinto inclusive nacionalista, ela é reconhecida, é valorizada, e o outro a ideia do ser humano que está sofrendo perrengue e tem que sobreviver. A Ilíada, ela é Aquiles. Claro, tem o Heitor, que é uma figura que eu, inclusive, acho muito mais interessante que o próprio Aquiles, mas o Aquiles se torna a persona que representa a Ilíada. A Ilíada é a narrativa de Aquiles. Não tem como a gente negar isso. Homero está colocando Aquiles no foco, porque tudo o que acontece é direto ou indiretamente ligado ao Aquiles. Ao que o Aquiles não quer batalhar, então vai acontecer alguma coisa. Quando o Aquiles decide batalhar, vai acontecer outra coisa. Quando matam o amor do Aquiles, ele vai fazer alguma coisa. Quando roubam a escrava do Aquiles. Então sempre tem aí uma centralização nele. E Odisseia, a centralização é do Odisseu, que é o sobrevivente. O cara ficou 10 anos em Troia guerreando e quer voltar para casa. Quer voltar para Ítaca, né, onde ele é rei. Mas consegue? Não. Fica mais 10 anos para voltar para casa. O cara está 20 anos longe de casa, né? Falamos aí de pai ausente. Quando Odisseu vai para Troia, o filho dele era recém-nascido, o Telêmaco, né? Filho dele com a Penélope. E aí? O cara está 20 anos longe. Deixa eu só ler rapidinho alguns comentários aqui. Gente, boa noite a todos que eu não falei, tá? Desculpa. Eu não vi aqui os comentários. A Raíssa perguntou se aquela história do ninguém é da Ilíada ou da Odisseia. Foi quando ele cai na ilha dos Ciclopes, aí ele cai na caverna do Ciclope, o Polifemo, que seja. Aí ele vai fazer essa artimanha. A gente vai falar sobre essa artimanha, que é uma característica extremamente descritiva, que personifica, essa ideia da astúcia. Mesmo que moralmente, e a gente vai ver que ele demonstra essa astúcia, ele sobrevive, mas depois ele ainda tem um exagero nisso. O Odisseu, ele é falho. Assim como Aquiles, ele tem a glória, a honra, mas tem um momento da desmedida. A gente vai ver que esse conceito de desmedida é muito interessante. O hubris, né, ou híbris, dependendo da linguagem que você está, né, vem mais em inglês, o híbris é o conceito de desmedida, de desequilíbrio nas ações. E aí alguns colocam como uma arrogância, ou seja, você está fazendo algo que aí você se perde naquilo. O Aquiles, ele se perde pela ira. E aí ele se torna
uma máquina de matar. Fala, Matheus. Eu queria só fazer um comentáriozinho assim, dentro disso que a gente está falando, né? Eu estava até escrevendo, mas eu achei melhor e mais fácil falar assim. Claro. Hoje eu estava numa aula mais cedo, né? Não sei se alguém conhece que os trabalhos também do professor Eduardo Sterzi, né? Aqui da Unicamp. E o Sterzi, ele estudou o Dante, né? No doutorado e tudo. Agora ele está preocupado com outras questões, mas ele é um grande leitor do Dante. E hoje, na aula, ele estava comentando justamente sobre essa relação do Dante com Homero. E aí, nisso que você está falando, né, dessa continuidade da literatura, a constituição desse herói, etc. E aí ele trouxe uma questão importante, que é assim, né, o Dante, lá no século XIV, né, quando ele escreve, ele não só, e a gente comentou disso na última aula, né, coloca o Homero dentro da Divina Comédia, como também traz muitos personagens, né? E aí o professor estava comentando como que o Dante não leu Homero, né? Primeiro que porque não havia traduções, né, ainda para o italiano, o Dante não lia grego. Então, assim, tudo que ele construiu e colocou dentro da Divina Comédia foi a partir do que ele foi ouvindo sobre o livro, né, sobre as obras do Homero. E aí, assim, a gente chegou num ponto da discussão muito interessante, que é a ideia de que como que essa obra foi perpassando ao longo do tempo, né? E entrou de uma forma tão potente dentro de uma cultura literária que as pessoas citavam e se reconheciam na obra, mesmo sem ter tido contato direto, né? Muito do que chegou no mundo latino, italiano, foi via Virgílio, né, e outros autores latinos, assim. Mas eu achei muito interessante o comentário para pensar como que isso que o Homero está pensando agora na construção desse herói, né, na construção desse tipo de personagem, vai se perpetrar por muito tempo, né, dentro da literatura, de uma forma assim que vai para além dele, né? É isso que eu achei mais interessante, assim. Como que alguém que não leu Homero consegue pescar, vamos dizer assim, a ideia, né, da construção desse personagem herói. Eu achei muito interessante. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, assim. Sim. E faz sentido sobre aquilo que a gente estava falando, que a obra ela é fruto de um momento, obviamente, mas ela foi reinterpretada, repensada de acordo com os momentos sociais que vão mudando e a concepção de valores vão mudando. Então, é muito do que se fica no senso comum, são interpretações, não da obra quando foi escrita, mas é uma interpretação de uma interpretação de uma interpretação, que aí você vai tomando aquilo como uma construção, né? O senso comum é um imaginário, né, social de determinados objetos, ele é construído dessa forma. Então, você tem essa percepção. É muito interessante. Eu estava lendo também, acho que semana passada, retrasado, um artigo sobre exatamente isso. Como que o Dante não leu as obras, né, do Homero. E era muito difícil você ter o contato direto com as obras no sentido de um outro idioma, enfim. Obviamente, alguns poetas leram, mas o Dante ele é referido por alguns estudiosos como não, de fato, não ter o conhecimento da obra no sentido bruto. Mas veja como a obra ela se enraizou tanto no senso comum que por mais que um grande poeta como o Dante não tenha lido, ele sabe identificar as características dos personagens, porque os personagens se tornam símbolos daquelas características que o Homero passou. Você pensa no Aquiles, você pensa num guerreiro, você pensa naquilo, ou seja, se tornou parte de um senso comum, faz parte de uma mitologia cultural, falar de Ilíada, da Guerra de Troia. A gente estava falando sobre isso ontem, sobre como que está no imaginário. Por exemplo, você fala de Ilíada, 90% das pessoas, que eu estou generalizando, obviamente, falam sobre o cavalo de Troia, que não é citado na Ilíada, o cavalo de Troia, mas faz parte da Guerra de Troia, faz parte daquilo. Só que você assume, por conta já de um outro movimento posterior, que vai unificar os acontecimentos, as narrativas, né? Outros pontos de vista que montam esse quebra-cabeça, como a gente estava falando, Matheus, né? O nosso trabalho é montar um grande quebra-cabeça de informações, de análise, e aí como que esse quebra-cabeça
vai ser a referência que outras épocas vão ter. Então, a referência não é mais o original, do sentido de como o autor passou aquilo, mas como chegou até mim. Então, esses heróis já estão no imaginário ali latino, no imaginário ali da Idade Média, da Alta Idade Média, Baixa Idade Média, que seja, no sentido de que já se projeta esses valores há séculos. Do Aquiles, o herói, o Odisseu, o astuto, essa concepção está enraizada. Então, Dante não leu, mas ele colocou como personagens e atribuiu características. Aí, só pegando esse gancho, Matheus, eu gosto muito da Divina Comédia, né? Eu gosto muito da passagem do inferno, a passagem dos ciclos, né? Que o Dante cria essa questão moralizante, né? Já uma visão dele, uma construção moralizante a partir dele, de atribuição aos pecados, os níveis de pecado que ele considera ali mais enfim, mais simplórios ou mais leves no sentido, ou olha que eu gosto bastante. Eu não sou estudioso, admito, mas se alguém fizer o curso, eu vou ser um espectador com certeza. Mas essa ideia de que ele projeta nessa questão de o que ele considera mais perigoso socialmente, ou seja, mais danoso para o ser humano, um pecado pior do que o outro. E aí a gente estava conversando sobre os ciclos do inferno, não sei quem sabe a ordem aqui, mas se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado, mas ele trabalha com os 9 ciclos de uma maneira do mais leve, né, vamos dizer assim, até o mais danoso, o mais complexo, está me faltando palavras, o mais punitivo, vamos dizer assim. Então ele começa com o limbo, que é um ciclo ali, mas faz parte de uma ideia que não é o inferno propriamente dito, no sentido de punição, né? O limbo são os virtuosos pagãos, ou seja, são pessoas que o Dante projeta como grandes sábios, grandes figuras históricas famosas, mas que por não seguir a religião ali vigente, eles estão ali. Aí ele cita o Sócrates, cita os grandes filósofos e cita o Homero ali. O Homero está no limbo, né? O soberano dos poetas, que ele chama. Então ele já coloca essa valorização. O Virgílio, ele segue ele desde o início que ele entra no inferno. O Virgílio, ele é o guia dele durante o inferno. O Virgílio, ele vai ser o guia, aquele que desde o limbo vai acompanhar ele, e é o que vai explicando o inferno para o Dante. Aqui é isso, aqui é o vale disso, aqui acontece isso. Então ele que vai sendo o grande instrutor, o grande guia do cara durante a estadia dele no inferno. O Vigílio, ele está no limbo. Se eu não me engano, ele já começa a se apresentar no limbo. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não sou especialista em Divina Comédia, não. Mas eu acredito que ele já é um desses reconhecidos como virtuosos pagãos. Limbo, luxúria, gula, avareza, ira, heresia, violência e fraude. Olha que interessante isso. Ainda falta um aí, tá? O 9 é traição. O último ciclo do inferno são dos traidores. Veja que interessante. Que aí ele vai colocar isso, olha lá, viu? O 9 é o traição, que para o Dante é considerado o maior de todos os pecados humanos. Então, o limbo, ele encontrou o Homero. A gente comentou que na luxúria, né, ele vai encontrar o próprio Aquiles e Paris. A gente tentou aqui interpretar o porquê disso. Tá, perdão, Matheus. Achei que tinha esquecido. A luxúria é o segundo ciclo. A luxúria vem logo depois do limbo. Seria o primeiro dos pecados do inferno. O mais leve, vamos dizer assim, dos pecados em si. Seria a luxúria. Quem vai fazer a leitura coletiva da Divina Comédia? Essa leitura? Pois é. Eu topo aí para a gente fazer junto. Então, só para retomar aqui, a luxúria, ele vai traçar o entendimento que ele tem do personagem Aquiles e do personagem Paris. Paris, ele é um personagem famoso porque ele que raptou Helena. Tem toda a questão sexual, tem toda a questão da paixão envolvendo. Então, essa luxúria nesse sentido. Você tem o Aquiles, que aí a gente tentou interpretar por que o Aquiles estaria na luxúria, né? E aí eu queria que vocês contribuíssem também o porquê que o Homero
Dante vai colocar o Aquiles na luxúria. Algumas interpretações vão dizer que ele tá tomando essa ideia de luxúria como paixão, no sentido de que a perdição te vai levar até algo. Então, essa luxúria pode ser por conta inclusive do amor que o Aquiles tem pela guerra, né? A gente viu na Ilíada como que o Aquiles, no final da guerra, ele é tomado pela cólera e ele parece ter gosto por aquilo. Ele mata, ele dizima exércitos e ele está sendo motivado por aquilo. Quanto mais ele se projeta como um guerreiro vencedor, o mais forte, aquilo energiza ele. Então, essa luxúria no sentido de, né, se colocar numa valorização da paixão pela morte, pela guerra. Ou também a gente pode atribuir, né, uma outra interpretação por conta do amor que ele tinha, da paixão que ele tinha pelo Patroclo, né? Que quando o Patroclo é morto, é aí que a ira dele aflora. Ou seja, a raiva dele é materializada com a morte de seu amor. Então isso também pode ser o ideal de luxúria. O pessoal se empolgou aí com a possibilidade da Divina Comédia e eu tô dentro. Eu nem sei do que é, mas tô dentro. Falando de Divina Comédia, eu tô. E aí, só para a gente fechar, então, essa interseção com a Divina Comédia aqui em Homero, que olha que coisa interessante. O Mateus estava falando que o professor dele fez esse comentário e tal, sobre os personagens, não só o autor da obra, mas os personagens aparecerem. E o Odisseu também aparece no Divina Comédia. Aquiles, a cólera de Aquiles, o cara que mais matou gente na obra, ele está no segundo ciclo do inferno, leve, né? Luxúria. O Odisseu, ele está no 8º ciclo do inferno. O Odisseu está no penúltimo ciclo do inferno. Vale lembrar que o último ciclo do inferno é onde tem a imagem cristã do próprio Lúcifer, do Satanás, ou seja, é onde está ali, ele é referenciado inclusive como um lago de gelo, né? Não tem essa ideia de fogo que a gente tem no nosso imaginário de inferno, é um lago de gelo, e tem lá uma figura imponente, que seria esse Satanás, esse demônio superior, que controla ali o último ciclo do inferno, e ele é representado por ter 3 rostos, uma cabeça com 3 bocas, né, rostos, onde cada boca está mastigando eternamente um dos maiores traidores, né, os 3 maiores traidores que o Dante projeta, que, se eu não me engano, é o Judas Iscariote, né, o Judas, ou seja, o maior traidor da história, o Cássius, é o Cássius, é quem traiu o Júlio César, foi Cássius e Brutus, não foi? Os 2 traidores do Júlio César. Então ele projeta que no último ciclo do inferno, o pior dos piores, a pior punição que todo mundo poderia ter, está ali, tem essas figuras como os maiores traidores de todos. Judas, Cássius e Brutus. Se eu não me engano, são esses. Não, o Judas eu tenho certeza. Agora os 2 são os traidores de Júlio César, isso eu tenho certeza. Agora não me lembro se ele projeta Brutus e Cássius ou outro nome. Enfim, e o Odisseu está um ciclo antes. Aí tu fala, caraca, mas o que o Odisseu está fazendo ali? Se vocês lerem lá a mensagem que o Mateus ele colocou, o 8º ciclo é o ciclo da fraude. Mas também tem fraude no sentido aqui de enganação, a fraude no sentido de enganar o outro, de ganhar vantagem pelo outro, ou seja, de se sobressair mediante você passar por cima de alguém, né? Essa ideia de fraude em vários níveis, né? Até porque o 8º ciclo é dividido em vários níveis, fraudes contra não sei o quê, fraude contra não sei o quê, mas o Odisseu, ele está ali. Porque o Dante projeta nessa ideia moralizante que a enganação é um dos piores pecados, você enganar o outro. Então essa visão do Odisseu, através de uma intelectualidade, de um poder de retórica, de sobrevivência, vai projetar para o Dante, ou seja, o Dante projetando esse Odisseu, ele projeta esse Odisseu como extremamente perigoso, extremamente danoso, que afetou muita gente de uma forma negativa, com as suas enganações, com as suas interpretações falhas, com as suas mentiras,
né, uma mentira, é uma fraudulência, ou seja, você está enganando alguém. E aí, por exemplo, a gente pode tentar interpretar aqui, tá? Qual desses momentos seriam os mais complexos na figura do Odisseu? A gente tem na Ilíada, a gente já tem o Odisseu enganando o próprio Aquiles. O Odisseu ele faz uma manobra que engana o Aquiles para o Aquiles poder ir para a guerra. Porque o Aquiles não queria guerrear. E a mãe dele não queria que ele fosse guerrear, porque tem a profecia lá que ele morreria. Se ele fosse, ele vai morrer. Ele vai ter a glória, vai entrar para a história, mas ele vai morrer. Então a mãe dele faz artifícios para ele não ir. E ele também não se interessa nele, ele tá alheio a isso. Mas o Odisseu, ele manobra ele faz ali uma enganação retórica, ele projeta algumas coisas, ele toca lá o sino da guerra, ou seja, ele força o Aquiles a se movimentar. Ele meio que pega ali onde o Aquiles tem mais, que é essa ideia da glória pela batalha, e estimula isso. Então ele vai aonde ele sabe que o Aquiles vai comprar. Então o Odisseu ele já é manipulador, desde o Ilíada. Fora que tem uma passagem na Ilíada que o Odisseu ele não consegue determinada coisa que ele quer, então ele vai enganar alguém para conseguir, ou seja, ele vai manipular uma informação. E aí na Odisseia você tem isso, é mais numa questão de sobrevivência, né? Mas você tem isso o tempo todo. A Raíssa, se eu não me engano, ela citou a passagem do Ninguém, né? E essa passagem eu acho uma passagem super interessante, porque ela é simplória, ela é até boba, no sentido com os nossos olhos, obviamente, a nossa vivência, a malandragem, mas você está projetando uma ideia de como que, através de uma articulação ali, você consegue sobreviver. Vocês conhecem essa passagem do Odisseu, quando ele cai na Ilha dos Ciclopes? A Ilha dos Ciclopes, ele vai cair, ele e algum restinho da tripulação. Deixa eu só ler o que o Matheus falou aqui. E isso a gente vai ver, eu vou chegar nisso, Matheus, a gente vai ver esse momento de desmedida. O Odisseu ele é o malandro que sobrevive, mas ao mesmo tempo tem momentos onde ele exagera nessa desmedida, onde ele faz mesmo artimanhas trapaceiras, né? O do próprio Ninguém, ele cai na ilha do Ciclope, tudo mais, aí o Ciclope, ele entra na caverna do Ciclope, ele com alguns marinheiros, alguns companheiros, alguns tripulantes dele, perdão, e tem lá algumas ovelhas e tal, e aí o Ciclope fecha com uma pedra gigante a caverna, então eles não conseguem sair. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer com que o Ciclope abra para eu ir embora, mas o Ciclope vai matar a gente. Então ele se apresenta para o Ciclope como líder ali, né? O Ciclope fala, vocês são quem? Vocês são piratas? Vocês querem tomar as minhas coisas? Vocês querem brigar? Ele, não, aí vai o poder da retórica. Não, eu sou um rei, eu sou famoso, eu sou um aventureiro, eu me chamo Ninguém. E eu estou aqui para ajudar tal, e eu ofereço essas enfim, oferendas para você, aí oferece vinho para o Ciclope. O Ciclope se embebeda e deita. A partir daí, eles fazem todo um plano para ferir o Ciclope, né? O olho do Ciclope. Né? Eles enfiam uma estaca aquecida no olho do Ciclope. O Ciclope fica sentindo muita dor, fica irado, começa a bater em tudo, então eles começam a sobreviver. Ele mata alguns da tripulação e vai até a pedra e tira a pedra que é para poder chamar os seus companheiros, né? Outros Ciclopes que ficavam nas montanhas ao redor. E aí tem toda aquela ideia, né? O Ciclope começa a gritar, eu fui ferido, ninguém me feriu. O Ninguém, que é o Odisseu. Aí os companheiros acham que ele está brincando. Quem fez alguma coisa com você? Ninguém. Ninguém me atacou, ninguém me feriu. Aí, então não vou. Então você tem essa historinha bem boba nesse sentido, mas que vai mostrar como que, através de uma manipulação simples de discurso, de projetar uma confiança nas palavras, ele sobreviveu. Aí depois o Ciclope fica na porta lá, né, agitando os braços e tentando ver quem está passando por ele, para não deixar os humanos passar. Ele, com a tripulação, se veste da pele das ovelhas ali. Algumas narrativas falam que ele se agarra debaixo das ovelhas, né, e passa junto. Aí quando o Ciclope toca na ovelha, ele deixa passar, porque ele não quer matar o rebanho dele. Então eles passam e sobrevivem. Aí acontece o exagero.
Quando o Odisseu sobrevive a partir dessa astúcia, dessa metis, ele está indo embora e ele faz questão de gritar para o Ciclope quem ele é. Eu sou o Odisseu, eu sou o rei de Ítaca, filho de Laerte, não sei o que, eu que te venci. Então, olha a arrogância. Ele já sobreviveu. Então, ele tem essa desmedida, esse momento onde ele usou ali de uma intelectualidade, mas, ao mesmo tempo, ele faz questão de ter uma arrogância, de ter uma visão superior. Fui eu, foi Odisseu, lembre-se disso. E aí, o Polífemo, que é um dos filhos de Poseidon, faz as suas preces para o pai dele, Poseidon, interferir contra o Odisseu. Foi Odisseu. Porque ele falou o nome, foi Odisseu. Por favor, intervenha contra o Odisseu. Aí tem toda... O Poseidon joga ele para um lado e para o outro, as reviravoltas da viagem. Então você tem essa ideia que o cara ele se perde nisso. Você tem esses conceitos gregos que definem, né, o herói, mas ao mesmo tempo esse herói ele é um herói que ele é um humano, né? E aí o Odisseu ele tem características divinizadas, mas ele não é um semideus, mas ele tem status de herói nesse sentido, porque ele tem os deuses ao seu lado, mas que ele está o tempo todo flertando com arrogância, flertando com uma característica humana, que é da falha, que é da soberba, que é de deixar que essas características do heroísmo ultrapassem, né, aquilo que a gente falou, e que os gregos vão enraizar muito isso na filosofia, a partir das análises sobre ética, sobre aquilo tudo. Você tem a questão da justa medida, que é uma vida correta, é uma vida que busca o equilíbrio. Entre o excesso e a falta tem o equilíbrio. Excesso de coragem dá problema. Falta de coragem também dá problema. Então você tem que ter a coragem, mas equilibrar os seus sentimentos. Excesso de astúcia pode dar problema. Falta de astúcia dá problema. Tem que equilibrar a astúcia. Então, quando os heróis projetam essa desmedida que a gente chama, esse desequilíbrio moral em torno dos valores heróicos, é onde você vai ver o conceito grego de híbris, a desmedida. Tá? Então, vamos lá. Alguém tem alguma coisa que é para falar até agora, galera? Alguma contribuição? Suave? Deixa eu só tomar uma água aqui rapidamente. A Sofia, pode falar, Sofia. Sabedoria. Não, Sofia. Boa noite. Boa noite. Eu só queria comentar uma coisa que no início você falou, você indagou, né, se a gente tinha tido contato com essas obras, e eu tive, mas meio que de uma forma meio indireta, porque eu li Percy Jackson, né, e ele reconta várias dessas histórias da Ilíada e da Odisseia, então, tipo, eu conheço ele bem por aí, sabe? Sim, sim. Eu acho que, como você estava falando aí na história do Polifemo, que ele é arrogante, o autor de Percy Jackson, ele dá uma corrigida nisso, ele faz os personagens não serem arrogantes nesse nível, apesar deles serem até crianças, sabe? Então, ele tem uma visão interessante sobre essas histórias. Ele faz uma releitura mais jovial, ele tenta compensar essas falhas morais, né? E reinterpreta os personagens. Eu admito que eu não li tudo o Percy Jackson. Eu li, eu acho que um livro ou dois daquela saga inicial, lá, O Ladrão de Raios, eu acho. Mas, assim, eu entendo que é uma releitura muito interessante, principalmente introdutória, e que está estimulando muitas gerações, muita gente, para conhecer a obra. Então, você não precisa ter lido uma obra acadêmica de mitologia ou a Teogonia de Hesíodo para saber mitologia. Você pode ter um contato com Percy Jackson ou com filme. Eu tenho alunos do ensino básico, né, que tiveram o primeiro contato com Grécia e com mitologia através daquele jogo God of War. Então eles vêm perguntar um monte de coisa sobre os deuses faziam isso, o deus da guerra, o Ares, o deus da guerra. Então você tem uma geração que está conhecendo, né, releituras, obviamente, mas que eu acho fundamental,
porque se torna um ponto de partida para irem atrás de mais coisas, de mais momentos da obra, né? O Percy Jackson é bem interessante, Sofia, eu acho interessante. Eu admito que eu não li tudo, então eu não sei até onde ele vai nessa projeção dos personagens, mas pelo que você está falando, ele tenta resgatar aí essas questões moralizantes, né, dando mais um equilíbrio que eles não tiveram, ou seja, calma, não é bem assim, né? Interpretando de uma forma mais próxima com os nossos valores, né? A obra do Percy Jackson é uma obra recente, né? Se eu não me engano, deve ter o quê? Uns 20 anos, sei lá. A Andresa... Desculpa, Sofia, fala. É isso mesmo, há uns 20 anos que tem. Né? Eu era adolescente quando saiu. Lá, o Ladrão de Raios, foi maior hype na época. Eu cheguei a ler dois livros, mas não acompanhei não. Mas é interessante, Sofia. Obrigado pela sua contribuição. A Andresa falou que o primeiro contato com o Divina Comédia foi pelo Inferno de Dante. O Dante's Inferno de Dante, que é um jogo também, desse mesmo estilo God of War, né, que a gente chama de hack and slash, que é apertar botão e sair matando todo mundo. E vai projetando ali. O meu primeiro contato com Divina Comédia foi através de um jogo também que não tem muito a ver com Divina Comédia, mas os nomes dos personagens são inspirados. Eu não sei que quem conhece a franquia é Devil May Cry. O Devil May Cry, né, o protagonista se chama Dante. E ele tem um irmão ali, no caso, o irmão, que é o vilão do jogo, que é o Virgílio. O Virgil, né, que é o Virgílio. Então, e aí eles lutam contra demônios, eles vão pro inferno, né, essa ideia toda. Então, assim, aí, viu? O Devil May Cry, a galera, né, é famoso também, enfim. Então você tem essas figuras que estão tão no imaginário popular que são referenciadas através de jogos, livros, né? O Devil May Cry não tem nada a ver com Divina Comédia, mas tem ali o Dante e o Virgil, né? Então você tem essas representações que são bem interessantes da gente ver, né? Sobre Homero, você teve eu ia falar agora, mas já tem não é muito antigo não, um jogo também que ficou muito popular dessa saga da Ubisoft, que é aquela saga do Assassin's Creed, né? Inclusive está tendo um debate aí absurdo na internet sobre o novo Assassin's Creed, porque vai retratar o Japão feudal, e aí o protagonista é um samurai negro que existiu, né, o Yasuke, e, enfim, aí está tendo um debate sobre representação, e, enfim. Mas a saga do Assassin's Creed tem cada jogo, ele é localizado em determinado evento histórico, vamos dizer assim. Então tem o jogo lá que se passa na Revolução Francesa, que tu esbarra com o Napoleão, esbarra com a galera, com o Robespierre, blá, blá, blá. O jogo se passa lá na independência dos Estados Unidos, não sei o quê. E tem um chamado Assassin's Creed Odyssey, que ele é imaginado nesse mundo grego, que é representado como se fosse o mundo grego a partir das obras do Homero. Então você tem Ítaca, você tem onde Odisseu é meio que posterior, né? Então ele se refere ao Odisseu, mas tem a ideia da mitologia, a ideia desses personagens todos e o jogo. Então, assim, a galera mais nova, não só mais nova, claro, é um jogo acessível a todo mundo, mas eu digo assim, quem nunca ouviu falar das obras, talvez tenha um primeiro contato através dessas mídias diferentes. E eu acho, particularmente, extremamente importante ter esse contato. Então, aqui, ó, é só para a gente simplificar aqui o Ilíada, né? Eu fiz a primeira passagem, a Ilíada começa com essa passagem aqui. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, ou Pélida, né? Aí vem a ideia de filho de Peleu, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ou seja, ele matou muita gente. Tantas dores trouxe aos aqueus, quem são os aqueus? Os próprios gregos. Então as suas ações não afetam apenas o inimigo no combate, afetam também a própria galera. Se ele não toma partido na batalha, ele está prejudicando a batalha. Se ele enlouquece na batalha, ele está prejudicando a batalha. Ou seja, tem essa visão que a cólera dele é a estrutura da Ilíada. Então a Ilíada começa a obra com essa passagem. A cólera do Aquiles, que vai trazer, que vai trazer danos para os próprios gregos e vai levar muitas almas ao Hades. Ou seja, vai matar muita gente. Então tem isso. Aí aqui eu fiz uma listinha aqui só que para vocês terem ideia
dos 24 cantos, né? Os capítulos, vamos dizer assim, ou o que cada capítulo fala mais fortemente. Você tem, por exemplo, a partir do capítulo 18 é onde o Aquiles de fato começa a entrar na batalha de uma forma enlouquecida, que é onde acontece a desmedida dele. Tá? É onde ele você tem o Patroclo sendo morto, e aí o Patroclo tinha usado as armas, né? A gente chama de armas, as armas dos heróis, o sentido de equipamento todo, né? Não só a arma no sentido literal, mas o armamento, a roupa, é tudo que compõe ali a sua vestimenta de batalha. Então, o Patroclo tinha pego as armas do Aquiles e foi para a batalha. Tanto é que o Heitor, acreditando estar de frente com o Aquiles, mata o Patroclo. E a partir daí o Aquiles ele se desmede, ele se desequilibra. Né? Ele é retratado, inclusive, que ele chora e puxa os cabelos, ou seja, ele está desequilibrado pela morte do Patroclo. E aí ele pede aos deuses armas novas. Aí ele é recompensado com armas divinas, ou seja, o cara já é um herói, ele vai ganhar armas para o status dele de herói. E aí ele vai lá, e aí começa a chacina do Aquiles para a galera, até o momento que ele vai encarar o próprio Heitor e assim vai. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho. E o Odisseia, né? Chegando aqui na Odisseia, a Odisseia tem um verso interessante, lá no final, lá no 18, já quando o Odisseu já está em Ítaca, ele já retornou para Ítaca. Tem uma passagem que o Odisseu fala o seguinte: de todas as criaturas que respiram e se movem sobre a terra, nada é criado mais fraco que o homem. Então ele está colocando isso, uma coisa importante. A morte do Patroclo não é no primeiro canto. Não, a morte do Patroclo, deixa eu voltar aqui, ela acontece no 16 e o 17. Você tem o Patroclo indo para ação no 16, ele chega a vencer algumas batalhas e ele morre no 17. Né? O canto 1, ele vai começar falando da cólera e fala do episódio que o Agamenon briga com Aquiles. A história da Ilíada começa com Aquiles saindo da batalha, entendeu? Aquiles está lá, mas o Agamenon rouba a Briseida, rouba a escrava dele, e aí ele decide não guerrear mais. Então ele para de guerrear. Já no primeiro canto você tem esse desentendimento, que vai ser um fio condutor do desequilíbrio, inclusive, da batalha. E aí depois Patroclo ele vai se envolver lá na frente. Desculpa, galera, deixa eu voltar aqui. Aí na Odisseia, você tem essa questão do Odisseu quando retorna para Ítaca, né? Ele tem essa questão que é importante, e isso eu acho muito interessante, que assim, o Odisseu, ele é o malandro, ele é o esperto, ele é a personificação da deusa Metis, ou seja, é como se a deusa estivesse ao lado dele o tempo todo, que é a astúcia, mas ele sabe disso. Tem uma frase, eu não sei se eu coloquei, eu não sei se eu coloquei, mas ele fala alguma coisa assim, não há ele está falando até para o filho dele, depois que ele reencontra o Telêmaco e tudo mais, ele fala assim, ele conta as aventuras dele, né, e fala, não há mortal que consiga tal proeza apenas pela sua inteligência, se não tivesse a interferência dos deuses, ou se os deuses não viessem ao seu auxílio. Então, não há mortal que iria conseguir fazer tudo o que eu fiz se os deuses não tivessem vindo ao meu auxílio. Então, ele coloca que, cara, eu só consegui porque a galera interveio. Então, tem essa questão também da humanização, aí entra na visão cultural religiosa de que os deuses eles têm que ser respeitados e louvados, né, e referenciados porque eles que decidem de fato. Você é um herói, você é o brabo, você é o malandrão, mas se não tivesse interferência, filhão, tu não ia chegar até aqui. E o Odisseu, aí já pro final, ele tem esse reconhecimento, ele abaixa um pouquinho a bolinha dele da arrogância e fala, cara, apenas pela inteligência eu não chegaria até aqui. Teve intervenção. Eu necessitei dessa intervenção. Até, por exemplo, no episódio que ele fica durante anos, com a Calypso, e aí que teve que ter uma intervenção. Exatamente, Matheus. Graças aos deuses ele chegou até ali. Se não fosse essas intervenções, né? E aí que tá, as intervenções são tanto para prejudicar ele, quanto para salvar ele. Então a Odisseia, vamos lá, galera. A Odisseia é o outro épico de Homero.
é uma narrativa que fala sobre o regresso, né? Então, é uma narrativa de viagem, de volta para casa. É muito mais enraizada nessa imagem que a gente tem de jornada do herói, né? De você se ferra, em determinado momento você tem a recompensa. Então, você tem todo esse desenho da jornada do herói. Ela se passa posteriormente à Guerra de Troia, né? E aí você tem essa jornada do Odisseu, essa questão da resiliência, essa questão da astúcia, né? Para poder chegar em casa. Sendo que enquanto ele está fora, tá tendo problema em Ítaca, né? Porque tem os pretendentes querendo tomar o lugar dele como líder e se casar com a Penélope. E a Penélope também demonstra uma astúcia, né? Ela engana os pretendentes. Ela fala que não, olha só, eu estou fazendo aqui uma tapeçaria aqui, que não sei o quê, só quando ficar pronta que eu vou pensar nisso em casar. Então ela fica enrolando, ela toda hora ela vai lá e desmancha de noite a tapeçaria. Então ela fica prolongando o máximo que ela consegue, porque ela ainda tem esse sentimento de que o Odisseu vai retornar. Ainda há essa ideia de que ele está vivo e tudo mais. O Telêmaco também, né? A Odisseia começa com o Telêmaco sendo a deusa Atena. Ela vai até o Telêmaco, em outra forma, numa forma humanizada, e projeta no Telêmaco uma ideia de que, ó, teu pai está vivo, vai atrás dele. Porque nesse momento que a Odisseia começa, o Odisseu está preso na ilha de Calipso. Então o Odisseu, a obra Odisseia, ela não começa narrando de forma linear, assim como a Ilíada também não. Ela vai falar já de determinado ponto que o Odisseu está preso. Ou seja, ele já passou por várias aventuras. Aí quando ele consegue sair de lá, ele cai em outra ilha, a Ilha dos Feácios, aí ele chega até o rei Alcino, e num banquete ele vai começar a contar a história dele. Aí os capítulos vão retomar tudo que ele passou. A ilha que ele cai dos lotófagos, né, os comedores de lótus, onde a galera fica enfeitiçada porque come a lótus e se perde. Essa passagem, se eu não me engano, ela tem no primeiro livro do Percy Jackson, isso eu me lembro. Eles fazem uma releitura muito interessante, que eles vão para um cassino, se eu não me engano, e aí tem lá umas lotuzinhas, né, umas florezinhas que eles começam a comer. Então, isso tá na Odisseia, os comedores de lótus, que tem uma galera ali, e aí toda a tripulação dele come e tudo mais. De novo, vem ali o auxílio dos deuses e fala, não come isso não, camarada. Faz isso não. Então ele começa ali a perceber que a galera tá enfeitiçada por conta daquilo. Aí ele consegue sair daquilo. Aí depois ele cai... pois é, a galera tava ali consumindo entorpecentes alucinógenos, né? E se perdendo ali. Não, vamos ficar aqui para sempre. Ô, André. Sim. De Dante eu não me garanto não, mas se quiser que eu faça uma mediação de leitura de Percy Jackson, eu tô aqui, tá? Então, já tem uma galera também. A Sofia também que falou que leu. O Percy Jackson é uma... Eu acho uma leitura interessante, é uma leitura infanto-juvenil, claro. Mas eu acho que é uma releitura que ela traz, inclusive, umas atualizações, né? O cara em Las Vegas, ou seja, faz essas críticas, né? Você tá ali em Las Vegas e você se perde porque você tá viciado no jogo. Você tá ali, né? Os nossos vícios contemporâneos. Eu acho que tem um pouquinho de crítica também nesse sentido de você reinterpretar essas ideias, né? Do que o Odisseu passou. Eu acho interessante, eu acho que vale a pena também. Um clube de leitura do Percy Jackson, seria uma proposta interessante. Então, você tem essa imagem da Odisseia, né? Essa grande aventura. Então, ele vai narrar. Se a gente for separar em momentos, a Odisseia a gente pode dividir em 3 partes de narrativa. Você tem o que eles chamam de telemáquia, ou a parte do Telêmaco, que são os 4 cantos iniciais, que é a do filho dele lá, já no ano final, já depois de muitos anos, ele já velho, tudo mais, velho que eu digo mais velho, né? Ele tem seus 20 anos, né? Os seus 19, 20 anos, mas ele já numa figura de homem da casa, de auxílio ali da mãe, ele está tentando ali evitar que a galera dê o golpe ali, tome o poder, né? Os pretendentes estão ali há anos, estão gastando, eles festejam às custas deles, eles gastam todos os espólios do Odisseu, eles consomem nessa expectativa de que alguém vai ganhar o amor da Penélope, alguém vai virar o novo rei. Então tem toda essa luta política ali, e aí começa a Odisseia com o Telêmaco sendo ali instigado a buscar o pai. E aí ele vai atrás do pai, vai atrás dessa questão. Aí depois você tem um outro momento da obra
que é justamente quando o Odisseu está narrando a sua viagem, né? Então, a metade ali da obra, né? É quando o Odisseu está perante o Alcino e ele está contando as aventuras dele até chegar naquele momento. Então, ele fala tudo o que ele passou, fala ali do Ciclope, fala dos comedores de lótus, fala dos monstros marítimos que ele encontra, fala de quando ele estava na ilha da Circe, né, que é outra também, outra deusa, outra feiticeira, que transforma os tripulantes dele em porcos, em animais. Aí depois como que ele consegue fugir dali, fala depois da ilha da Calypso, né, tudo mais. Então ele está sempre ali narrando essas aventuras. Fala do encontro deles com as sereias, né? E aí a própria Circe que dá a dica para ele de como evitar a sereia, né? As sereias. E olha que interessante. Qual que é a visão de sereia que nós temos a partir de pinturas e obras de outras mitologias? A sereia é o quê? A sereia ali a pequena sereia, né? A sereia da Disney, ela é o quê? Ela é projetada em qual estéticas? Ela é o quê? Fala alguém aí, a imagem de sereia que vocês têm na cabeça. Boa, bonita, sedutora. A Ariel, né? Isso, Alan, é isso que eu queria. A sereia ela é representada por nós, na nossa visão comum, como a metade humana e metade peixe, certo? Não é essa sereia que o Homero ele projeta. Se você pega, inclusive, as ilustrações que fizeram, né, na época e posterior, a imagem de sereia nesse momento da mitologia é equivalente ao que a gente vai compreender como arpias, tá? As sereias são metade mulheres e metade pássaro, mas são referenciadas como sereias, porque elas estão ali nas pedras das águas. Então, elas voam, elas cantam, elas enfeitiçam, né, voltam para as águas, voltam para a pedra, ficam ali, mas são referenciadas como mulheres pássaro. Então, eles têm que superar isso. Então, tem essa questão da mistura. Ainda você não tinha ainda uma divisão de seres mitológicos tão grande como vai depois se dividir, né? Então, as arpias, né? Seriam a ideia do que eles chamavam ali de sereias nesse momento. Então, a obra da Odisseia ela vai tratar como essas mulheres que enfeitiçam e tudo mais, são devoradoras de homens, né? Elas não são... A sedução delas não é pela beleza, mas sim pelo canto, pela audição. É por isso que a Circe dá a dica para os navegadores, para a tripulação de Odisseu, que é para eles colocarem cera nos ouvidos, para não ouvir o canto. Só que o Odisseu fala, não, eu preciso guiar, eu preciso estar aqui, eu preciso sobreviver a isso. Ele fala, não, eu aguento. Aí ele pede, não coloca a cera no meu ouvido, mas me amarra ao mastro, porque eu quero ouvir o canto. Mas eu não vou fazer nada. Então ele fica ali sendo torturado pelo canto da sereia, preso no mastro. Você tem até algumas representações bonitas dessa passagem, né? As mulheres pássaros voando, atacando, e ele preso no mastro. Porque ele pede para ouvir o que ele quer saber qual é o inimigo dele, né? Então você tem essa construção de personagem mitológico mesmo que esbarra com o que a gente tem, né, de referência. Aí você vê as releituras, né? A sereia hoje em dia, a pequena sereia é fofinha, aristocrática, tem tudo aquilo, né? Lá eram monstros que matavam os homens. Você tem essas peculiaridades dependendo do momento que você está vendo a narração. Então você tem a parte do Telêmaco indo atrás do pai, você tem a parte que é o Odisseu falando das aventuras, e você tem o momento que ele chega em Ítaca, que ele retorna para o lar finalmente, e ainda tem que resolver os problemas dali. Ainda vai ter que solucionar ali as questões, tá? Aí tem aqui também os capítulos da Odisseia, tá? Ficou um pouquinho fora de formatação, peço perdão, mas aqui você tem mais ou menos uma ideia, né? Você tem ali o canto 1, que é Atena indo falar com o Telêmaco, fazer a cabeça dele para ir até o pai, por conta de uma assembleia que os deuses fizeram. Olha que interessante, o início da Odisseia é Atena pedindo para intervir em favor do Odisseu. Atena, ela tem seus favoritos. Pelo que a gente percebe aqui, Atena tem seus favoritos. E o favorito dela é o cara que usa mais a sabedoria, o cara mais, né,
que usa mais a perspicácia. Então ela convoca uma assembleia e intervém a Zeus para que faça alguma coisa para salvar o cara, porque ele está na ilha de Calipso. Aí Zeus autoriza ela a ir lá a fazer a barganha com a Calipso, que é para liberar o cara. Porque ela percebe e ela mostra para Calipso que ele está infeliz ali. Ele está querendo voltar para casa. Ele está ali enfeitiçado, que é para amar a Calipso, né? Ele tem relações com a Calipso, ele vive ali com ela enfeitiçado, mas ele quer a família dele, ele quer voltar para casa. Então ela demonstra que essa infelicidade é um tormento. Então libera o cara. Então ela intervém nesse sentido. Aí você tem os capítulos, né? Você tem, enfim, vários momentos ali. Do capítulo 9, assim, mais ou menos, né? Ele começa a narrar aquilo que eu falei, das aventuras dele de fato, né? Os Cícones, os Losófagos, que são os comedores de lótus, os Ciclopes, depois o Elo. O Elo é o deus dos ventos, que ele ganha uma jarra com os ventos para ajudar ele na navegação, mas a curiosidade e a ganância humana faz com que os marinheiros abram aquilo antes do tempo e os ventos sacodem o barco e levam ele para outro lugar. Você tem os Lestrigões, que são representados como comedores de gente, meio que canibais, meio que violentos, também monstros. Aí quando ele vai para o Hades, tudo mais, enfim, você tem toda uma narrativa das aventuras dele, até ele conseguir chegar em Ítaca. Tá? E aí a gente vê que nessas narrativas todas, quais são os grandes conceitos que personificam essas tomadas de atitude, esses valores, né, que esses heróis estão tomando, né? O Runito Brandão vai dizer o seguinte, que tem 4 características centrais, tá? No caso aqui eu estou colocando uma visão dele, mas eu assumo outras características. Ele vai dizer que as características principais é a Timé, ou Timé, que é a honra, a Arité, que é a superioridade e a grandeza, a Metron, né, que é a mediania, o limite, e a Híbris, que é o descontrole, a insolência, vários sentidos desses. Quando o herói ultrapassa o limite de seus atos, ou seja, ele ultrapassa a sua medida, ele cai no estado de híbris. Então tem ali o que tem que ser feito e o que é considerado um excesso, né, que é isso que a gente estava falando. Mas eu trouxe outras características também que a gente observa, fazendo uma leitura de outros conceitos gregos, a gente observa outras questões também interessantes. Por exemplo, você tem a arete, né, que é uma ideia filosófica de virtude, de qualidade, de excelência, aquilo tudo, e você tem a aristeia, que é um conceito dessa excelência, que é o auge, o apogeu dessa virtude, no sentido de fato da batalha, aquilo que eu estava falando, o Aquiles, o Agamenon, o próprio Patroclo chega a ter esse momento de aristeia, né? O Diomedes a gente não citou, mas Diomedes é outro personagem da Ilíada que também vai ter o seu momento de glória, de batalha, né? Auxiliado também pelos deuses, ele vai ter o seu momento de astúcia ali, de honradez. Então você tem vários heróis que alcançam em determinado momento esse conceito. Eles personificam em determinada ação essa supervalorização do campo de batalha, né? Através das suas habilidades como guerreiro. Você tem um conceito que é fundamental nessa ideia educacional, dessa paideia homérica, dessa questão de uma perseguição do que fazer, né? Que é a ideia da glória, que é o kleos, que é a ideia da fama, né? Mas no sentido mais de glória, que é a maior ambição dos heróis, né? Que buscam realizar façanhas, ou seja, a ideia de ser reconhecido pelos seus atos. Então você quer fazer atos honrados, né, para obter a fama, para obter a glória. E essa glória não é na hora. Isso que é interessante. A glória eterna. É a bela morte. Eu quero ficar para a história. O meu nome vai ser cantado. A minha figura vai ser referenciada. Então a glória é marcar a história. É se tornar tão importante a ponto de ser divinizado. E aí a ideia de semideus vai ser não literalmente aquele que é filho de um deus com um humano, mas aquele que se tornou divino, aquele que ascendeu por conta da sua glória, aquele que tem um reconhecimento posterior de sobre-humano. Esse cara, ele é o melhor dos homens.
Matheus, não tem inferno, né? Mas seria o submundo, que é o Hades. Então, a gente não tem essa visão, essa dicotomia que nós temos, né, no cristianismo de cima e embaixo. O Hades, ele é um mundo, aí tem a ideia do submundo, só porque é abaixo do Olimpo e tudo mais, mas nesse submundo, você tem os locais onde você tem a ideia, por exemplo, até o paraíso, até o Campos Elíseos, né, para os heróis, fica no Hades também. Então, você tem ali os locais onde, ó, você vai para cá, e aí o Hades seria o grande juiz, né, disso, onde ele vai decidir. Tem o Tártaro, que seria a grande punição, aí seria o equivalente a um... Se a gente for fazer uma analogia, o Tártaro seria o equivalente ali a um inferno, né, a grande prisão dos titãs e tudo mais, o local mais profundo, mas você tem essa visão de um local, né? O Hades é o espaço, o Hades é o Deus também, mas é o nome também de todo o espaço dessa visão de submundo, o mundo dos mortos. Você tem um rio, né, o Estige, que seja, ou enfim, você tem o Caronte, que é o barqueiro, você tem toda uma geografia própria ali para o submundo. Não necessariamente algo ruim, né? No submundo você tem lá as pessoas também gloriosas. Mas como morreu, está no submundo, ou seja, a ideia do natural e o sobrenatural, no caso, né, o submundo, uma ideia de que o outro prisma, né? Mas é interessante. O próprio conceito de timê, que eu falei, né, às vezes aparece com um acento agudo, né, em grego, mas se lê mais um timé, que é a honra, né, que é a ideia dessa virtude também a ser alcançada, né, e o respeito. Essa honra ela está muito mais associada com como que os outros me veem do que comigo mesmo, ou seja, eu tenho que projetar uma honradez para que os outros me considerem honrado. É a ideia do prestígio adquirido. Você vai ter o respeito pelas suas ações, você vai ser reconhecido, você vai ser prestigiado, né? Você vai ter ali o seu reconhecimento pelo que você faz. Não é uma honra no sentido, eu sou honrado porque eu sou legal, porque eu faço coisas boas, mas quem acha que eu faço coisas boas? Quem me considera honrado ou honroso? Ou seja, quem acha as minhas atitudes honrosas? Então, é uma projeção de expectativa para os olhares dos outros para as suas ações, né? Então, essa ideia de ser reconhecido é muito importante para os heróis gregos, né? E um conceito que eu acho mais interessante quando você analisa esses heróis, que é o conceito de híbris, né? Ou ubris, em algum momento aparece ubris, que é esse orgulho, o desequilíbrio, a desmedida, o excesso, enfim, essa ideia que vai a perda do controle das suas ações, né? Quando você se perde, você está cometendo uma híbris, você está vivendo uma atitude dessa híbris, tá? Aí algumas características aí aqui eu só estou reforçando aquilo que eu estava falando sobre a arete, né? Um texto mais corrido, não há necessidade da gente fazer uma leitura. Só que aqui, por exemplo, aqui eu falo, por exemplo, sobre a honra, né? Sobre a timê, eu vou falar algumas passagens que você percebe essa coisa, ó. Pela honra de Menelau, o príncipe de Troia, tudo mais. Então você tem a ideia de onde você vê esses momentos de honra. Você tem a honra daquele que começa a guerra porque foi traído, né? Você tem a honra dos heróis que vão defender o seu povo. Você tem a honra no sentido de que não deixar que alguma característica afete a sua imagem. O Heitor, por exemplo, ele sabe que vai morrer, ele sabe que é mais fraco que Aquiles, mas a honra faz com que ele tenha que ir para a batalha, né? Você tem esses aspectos onde você observa isso. Na Ilíada, o Aquiles não é o único herói a modelar... não é o único herói modelar, ou seja, ele não é o único modelo que se destaca pela bravura entre os heróis. Você tem alguns heróis que são exemplos, de fato, disso. E aí tem o Heitor, de novo, reforço. O Heitor, ele é considerado um herói, mas naquele momento, não. O herói era um semideus. O Heitor, ele é um agathos, que é um humano virtuoso, que vai alcançar o status de herói no pós-morte. Ou seja, ele vai ser referenciado. Cara, esse cara realmente, ele é muito bom, ele era muito brabo. Ele, na Ilíada, ele já é referenciado como um exemplo, né, para os troianos, ele é um príncipe respeitado, mas ele, diferente do Aquiles, ele se mantém numa honradez moralizante muito mais controlada. O Heitor não tem momento de híbris, né?
ele se mantém na sua honradez. Então, ele é respeitado pela família, ele se mostra um pai presente, um pai honrado, um filho honrado, né, o pai dele, que é o Príamo, que é o rei de Troia, um marido honrado. Então, antes de ir para a batalha, ele conversa com a esposa, tem todo um canto, um capítulo que é ele falando sobre o que ele vai fazer, sobre essas expectativas, sobre o que está acontecendo, a missão dele, a função dele como príncipe, a função dele como modelo para os próprios troianos. Então ele se coloca nessa posição, né, nessa bravura. Tem um momento que o Homero faz com que a gente tenha uma dualidade na visão dele, por exemplo, é quando você vai ter a batalha de fato entre o Aquiles e o Heitor. Assim que o Aquiles chega perto do Heitor, o Heitor corre. Então tem um momento de covardia, que é essa fuga, mas ao mesmo tempo, logo depois dessa perseguição aqui, o Heitor meio que ele aceita, e aí ele não só aceita o destino dele, né, essa ideia de eu vou aceitar o meu destino, independente do que aconteça, mas ele muda a personalidade na hora que ele teve um medo, evidentemente, do Aquiles naquele momento, ele foge, mas ele assume uma postura de eu vou te encarar, eu vou lutar com você. Ele ainda fala o seguinte, ó, se eu te matar, fique tranquilo que eu vou fazer todas as honras para o seu cadáver. E eu espero que você faça o mesmo comigo. O Aquiles não faz, mas enfim, mas ele tem esse momento de, olha, a sua lança fura tanto quanto a minha. Então vamos embora. Assim, eu sei que eu não sou lá essas coisas. Ele era, mas enfim, ele, se comparado ao Aquiles, nessa visão divina do Aquiles, né, sobressaía. Mas ele vai lá e ele encara o seu fado, né, o seu destino, né, enfim, a sua visão. Aí você tem alguns momentos aqui, olha, que eu achei interessante de colocar, por exemplo, você tem quando o Príamo, aqui são personificações da ideia do herói. Você tem quando o Príamo, né, que é o rei troiano, ele está ali nos muros, e aí ele fala para Helena, né, explicar para eles quem são esses gregos que estão vindo, quais são, né, os gregos mais famosos ali, importantes, né? Aí tem uma passagem que fala o seguinte, dize agora o nome desse aqueu que aos outros se avantaja, mesmo aqueles que o excedem em altura, não vi outro tão belo e tão nobre porte, a ele similar. É um rei, tem de um rei uma figura, ou seja, o Príamo está vendo ali o exército dos aqueus, o exército grego, e aí ele mesmo identifica, e aí você tem uma representação homérica que o herói ele é diferente dos outros humanos, porque ele tem um charme a mais, ele tem uma áurea diferente, né? E aqui ele está falando quando ele vê o Aquiles pela primeira vez. Então ele percebe que o Aquiles é diferente, ele percebe que o Aquiles tem alguma coisa, armadura reluzente, ele não é o maior dos gregos, mas ele se sobrepõe. A imagem dele causa impacto. O Aquiles projeta a vitória, ele projeta uma imagem ideal de guerreiro. Então ele fala, aquele é o mais belo, ele se projeta, né, ele se avantaja, ou seja, ele se mostra mais avantajado mesmo à frente àqueles que são maiores que ele. Então ele se destaca, ou seja, a ideia é que o herói se destaca. Tá? A ideia da beleza também é associada a isso. Então, essa procura pela beleza que nos permite observar a Ilíada, também cenas violentas, né? A astúcia do herói na guerra, as almas que lançou o Hades, é o mérito de que faz um herói de alta estirpe. Né? Assim é possível verificar que os guerreiros gregos nunca fugiriam à guerra, por mais difícil que fosse a vitória. É como observamos nessa passagem do Agamenon, que fala o seguinte: sede homens amigos, ânimo forte, mutuamente ciosos de honra, no duro embate. A morte poupa mais aos bravos que aos fujões. Nem socorro, nem glória a esses cabe. Ou seja, a morte vai poupar a gente se a gente estiver lá e vencer. Pô. Aí, se a gente vencer, a gente não morre. Ou seja, a gente tem que ir para a batalha. Só tem esse momento. E a nossa glória está ali. Entendeu? Nem socorro, nem glória a esses cabe. Ou seja, aqueles que fogem, aqueles que se acovardam, não vão ter nem o socorro, nem a ajuda, né, dos deuses, nem a intervenção de ninguém, e nem a glória eles vão obter. Então, esse momento é decisivo para a personificação disso, desse ideal. A glória está ali, está em fazer os seus atos, a sua, né,
batalha. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Aqui eu estou falando da Híbris, né? Aí você tem esses momentos de descontrole. Vale lembrar que o Odisseu também vai ter momentos de descontrole, certo? Inclusive no final, quando ele já retoma para Ítaca, o Mateus inclusive falou que ele e o Telêmaco, eles escondem as armas, ele faz ali uma astúcia para esconder as armas dos pretendentes, que porque ele sabe que vai começar uma batalha. Então ele já começa a batalha matando todo mundo, sem dar chance para o cara se defender. E aí nessa batalha ele também se inflama, ele também se descontrola. Ele mata todo mundo, inclusive as escravas domésticas do palácio, porque ele achava que eram traidoras, que enfim, ele esgana, ele estrangula mulheres. Então ele exagera nas suas ações no sentido de violência, nessa projeção de fúria, né? Ele começa o ataque, ele começa o desequilíbrio. Fala, Mateus. Não, amigo, eu queria só trazer um ponto assim dentro disso, né, que é interessante porque eu queria até que você, se possível, comentasse também como que essa visão heróica que nós vamos ter de modo geral, assim, não é tão presente, né, nesses personagens gregos, assim, e é muito curioso isso, até com as pessoas que eles gostam, né? Aquele momento, por exemplo, do lava-pés, em que a serva, né, que criou o Odisseu, descobre a marca, né, a cicatriz dele, ele simplesmente pega ela pelo pescoço, assim, eu confesso que fiquei até meio tenso na hora que eu li, porque eu falei, nossa, ele vai enforcar e matar essa mulher agora. Né? Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que ele é o herói que nós estamos acompanhando, ele não tem essa áurea. Exato, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, sobretudo o herói burguês, né, o herói moderno, ele chega a ser até, em muitos casos, assim, muito chato, né? Porque Sim. ele é perfeito em todos os sentidos, né? Você pensa nesse herói romântico, etc. Então, assim, eu acho que é uma amostra assim, muito mais humana. Né? Essa ideia aqui da ambiguidade do herói, entendeu? Essa ideia pois é, e humana herói, também, né? O herói homérico, ele é um herói nessas características de conceito, de valores, mas se a gente for usar referências da nossa concepção de herói através de várias outras, né, leituras, vai ser totalmente diferente. Porque esse herói, ele está buscando a glória e tudo mais, mas ainda tem um componente individualista muito grande. Então, ele é o dele, assim, é ele se projetando. Vou só dar um exemplo aqui rapidamente. Eu, na minha especialização em História Antiga, eu trabalhei com Odisseia e eu trabalhei com a percepção grega da imagem de pirata na Odisseia, né? A Odisseia foi um dos primeiros trabalhos a ter a palavra... não é nem o pirata esse que vai dar origem ao pirata, mas é outras derivações do que a gente tem como pirata. Os laistes, os leistas, que são os saqueadores no mar, ou seja, a atividade já acontecia, e só que em determinado momento na Grécia essa atividade era até vista como normativa, né? Você pilha, você saqueia outras regiões, mas em determinado momento também vai ter a ambiguidade da figura dessas ações serem vistas como algo criminoso. Os saqueadores no mar, né, e tudo mais. E o Odisseu, ele pode ser entendido como um grande pirata, como o primeiro personagem aí de uma literatura que personifica essa questão dessa ambiguidade, né, dessa vilania ou de um anti-heroísmo, ou seja, o cara não é perfeito, ele é humano. E é muito interessante quando a gente vê na Odisseia que ele tem ali os deuses a seu favor, tudo mais, mas quando ele projeta expectativas em outros povos ao redor dele, tem uma ambiguidade moral clara. Ou seja, ele acha que está certo. Então ele acha que as ações dele podem e tudo bem acontecer. Mas se alguém faz a mesma ação que ele fez, ele condena. Entende? Então é uma percepção muito arrogante de que se eu faço, tudo bem. A gente vive isso até hoje em dia, né? A ideia do outro é sempre o errado. Você aponta e julga o que o outro faz, mas quando é você, tem aquela passada de pano, aquilo tudo. Então, o Odisseu personifica isso. E essa imagem de pirata, ela é muito interessante porque o Odisseu,
Cara, ele é um pirata. Tem uma passagem na Odisseia, agora eu não vou lembrar o canto, acho que é o canto 8, que a tripulação dele cai numa ilha, né, na ilha de Ismaros, e eles saqueiam. Então ele narra, nós saqueamos, nós comemos a comida dos caras, nós invadimos um vilarejo ali, saqueamos, tomamos as suas mulheres e o seu butim, ou seja, o seu espólios, né? Então eles roubam tudo dos caras, sequestram, estupram as mulheres, né? Dividem entre eles os espólios, até o momento que os soldados lá do centro da cidade estão vindo, aí eles fogem. É um pirata. Mas na visão dele, eles estão ali sobrevivendo, eles estão ali fazendo as coisas que estão acostumados a fazer. Isso é normal. A gente chegou aqui, né? Nós somos os mais fortes, a gente dominou. Aí quando ele está relatando, por exemplo, que um outro país, um outro povo, fez a mesma coisa, também saqueou, também invadiu, aí ele chama de piratas, aí ele amaldiçoa, são piratas, o termo, né, um termo pejorativo, né, uma ideia de né, esses aí não querem nada, são uma escória da humanidade. Eu falo, você faz a mesma coisa, mas ele não se reconhece como errado, porque você tem essa visão do eu, da glória, da honra, e as minhas ações são louvadas, independente do que eu faço, mas eu faço porque sou eu tenho os deuses ao meu lado. Mas aí que tá, os humanos são falhos. O conceito de híbris, para mim, é o conceito que mais se permeia nas ações do entendimento de herói grego. Porque a desmedida, ela figura em cada momento onde você percebe essa ação e esse descontrole que é o lado humano, ou seja, a híbris representa o lado da falha. Aí você quebra essa expectativa do herói perfeito, um herói romântico, um herói, né, ou um super-herói, como a gente tem hoje em dia nas mídias, né, na história em quadrinho, que é o perfeito. O super-homem é um perfeito, ele é, né? Não, o herói falha, pô. Se bem que o super-homem não é um bom exemplo disso, porque ele nem humano é, então ele perde essas categorias de falha no sentido humano. Mas, enfim, você tem essa ideia que os humanos são falhos. Por mais que eles tentem seguir uma vida heróica de honradez, mas tem os seus desequilíbrios. E a híbris é um conceito grego que está muito presente nessa figura do herói para Homero. Então tem uma ambiguidade aí. Tá? Os heróis são multifacetados. Eles não são apenas uma coisa, eles têm mais, né? Eles são mais, eles representam mais. Por mais divino que eles sejam, eles também erram. Até porque faz parte do panteão grego, faz parte da cosmovisão grega de religião, os deuses terem características humanizadas, né? Eles são antropomórficos em todos os sentidos. Então, eles são próximos. Os deuses também têm inveja, também brigam, também têm ira, também se apaixonam. Então, são características que os humanos também vão ter. Se os deuses também têm. Então, essa concepção falha da moral também é vista pelos deuses. Eu acho isso tudo, assim, André, muito interessante no sentido de que, quando a gente observa comparativamente, né, essa construção heróica do mundo antigo, com a forma com que isso vai sendo construído a partir da Idade Média mesmo, sim, em diante, né, como que as mudanças do ponto de vista social mesmo, né, vai alterando assim, essas concepções narrativas e literárias, assim, porque quando a gente pensa o mundo cristão, né, a gente está pautado no mundo da dualidade. Sim, mas é isso então que eu ia falar. Você tem, né, o bonzinho e o malzinho muito bem definido. Então não há essa, vamos dizer assim, né, em grande parte dessa história literária, os personagens com a devida complexidade humana que deveriam ter, né? Você pega, por exemplo, né, qualquer livro aí romântico, no primeiro capítulo você já tem definido, né, o vilão e o herói, assim, e você vai acompanhar os desdobramentos disso ao longo da história, né? Então é muito curioso, porque a gente acaba muitas vezes perdendo essa dimensão
do humano, né, ao longo não só da literatura, mas das nossas próprias concepções sociais, assim. Mas eu acho que a questão é essa, assim, porque às vezes a gente isso. cai nessa dicotomia simplista, Mas aí, né? Matheus, vai nessa questão que a obra do Homero em si, ela está sendo feita em determinado momento onde passar esses valores pelas obras era meio que uma forma de educar, de passar, né? A tradição da oralidade vai moldando as expectativas do que você quer que aquela população seja virtuosa, honrada, que sigam, né? Que deem a sua vida pela nação, essa ideia. E depois a literatura vai se construir através das personificações de ideais de cada momento. Na Idade Média, o ideal moralizante é outro. Então você tem o cristianismo impondo uma dualidade ali de certo e errado, de sim e não, de bem e mal. E aí isso também vai aparecer nos personagens dessas produções. Então, em cada momento, você vê a expectativa, né? O exemplo. Né? Hoje em dia, por exemplo, os nossos super-heróis aqui são exemplos, vendo a juventude. Eu queria ser o The Flash, queria ser o Superman. Mas aí você vê, o Batman ele é um ferrado de cabeça. Ele não é um herói a ser seguido. A não ser que tu queira ser um bilionário, tudo bem, mas a ideia moralizante dele é falho. Então ele é tratado como herói porque ele salva, porque ele ajuda o seu povo, ajuda a sua sociedade, mas ele sendo um humano, ou seja, ele é muito problemático. Então essa ideia de dualidade de o herói e o vilão é muito muito complicada, né? É muito Sim. fechada. Deixa eu só concluir antes de passar para a Ana, que assim, nós até lemos, né, nas últimas semanas, também vai estar disponível já no YouTube, a conferência do Antônio Cândido, né, sobre a formação do homem pela literatura, e ele comenta um pouco disso, né, ou seja, a mesma literatura que tem o poder humanizador, também tem o poder de confirmar, né, aqui trazendo para outras palavras, o estereótipo, né, ou seja, a mesma literatura que humaniza também desumaniza. Assim. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma literatura, né, desse nível que o Homero está trazendo do herói, a gente está falando de uma literatura que mostra a ambiguidade do próprio ser humano. Né? Mas, ao mesmo tempo, a mesma literatura, né, de modo geral, é capaz de criar um estereótipo, exato. Né? Eu acho que esse que é o ponto. Então, assim, a gente compreender que as duas potencialidades. Só um instantinho, estão ali, Ana, só um instantinho. Deixa só o Matheus concluir, por favor. Eu queria só concluir dizendo isso, que essas duas potencialidades estão ali dentro da literatura e é o que pode definir, né? Ou seja, uma produção, né, mais complexa que outra, uma que se atenta para mais detalhes que outros, enfim. Então, acho que é nesse sentido que eu estou falando. Sim, claro, com certeza. Fala, Ana. Oi, boa noite. Boa Desculpa noite. interromper. É que eu não consegui assinar a lista, eu estou no celular e eu estou com dificuldade. Você poderia colocar novamente, só isso. Desculpa, tá interrompendo. Nada, que isso. O Matheus aí, que é o responsável por essa parte burocrática, ele vai ver se coloca de novo aí, senão ele vai... Tá, ok. Ó, apareceu obrigado. Aí. Não sei se vai ajudar. Okay. Mas é isso, Matheus. Eu acho interessante mesmo essa visão. E aí, pegando esse gancho, só trazendo aqui para o meu lado, né? Eu estudei no doutorado também a parte da imagem do pirata, só que eu trouxe mais para a idade moderna e contemporânea, e como que esses estereótipos são construídos pela literatura, e o pirata ele é um personagem extremamente romantizado pela literatura e pelas mídias. Né? Você fala de pirataria que para um moleque de ensino médio, ele vai referir o Jack Sparrow, ele vai referir o pirata como o anti-herói, mas aquele charme, aquela ideia do pô, ele é um protagonista de uma história, um aventureiro, tudo mais. O Ilha do Tesouro, lá, do Robert Louis Stevenson, no século XIX, vai trazer esse romantismo da aventura, né? Que são estereótipos que não fazem parte da história da pirataria moderna. O X no mapinha que marca o tesouro nunca existiu, essa ideia, né? Então, assim, o tapa-olho, o papagaio no ombro, são construções que ficam enraizadas no senso comum, porque a gente recebe essas produções, essas releituras, né? É uma releitura de uma releitura de uma releitura que vai se enraizando naquilo como a gente entende. É como o Dante, que nunca leu Homero, interpretando os personagens de Homero. Foi o que ele entendia.
Foi o que aquela geração dele entende sobre Aquiles, o que entendem sobre Odisseu, né? Mas dependendo de como se interpreta, você vai ver, por exemplo, que o Aquiles pode ser visto como um herói, pode ser visto como um psicopata, como um vilão. O Heitor pode ser o grande herói da Ilíada, em alguns pontos de vista. O Odisseu, na Odisseia, ele pode ser um sobrevivente, um resiliente, mas também pode ser um cara que está ali também fazendo coisas. Então, assim, as interpretações, elas variam de acordo com essas releituras que nós fazemos o tempo todo. E aí o nosso senso comum enraiza um estereótipo, pelo que você falou. Os estereótipos acabam... Eles podem ser problematizados ou reforçados pela literatura. Depende da forma como você vai trabalhar aquilo. Então, galera, olha só. Na verdade, eu encerro por aqui. Eu esqueci de fazer o slide com a bibliografia, mas depois eu vou passar para o Matheus e ele disponibiliza para vocês com todas as obras que a gente trabalhou, os autores. Tem algumas teses, alguns artigos também que eu usei. Então, as obras em si. Eu falei para vocês que tem o acesso, né, a essas obras em PDF. Tem as traduções do Frederico Lourenço, que é um helenista famoso, helenista que, né, ele fez a tradução do original, já é publicada por várias editoras aí, as obras dele, você encontra em PDF também. Tem várias edições da Ilíada, da Odisseia, tem edições recontadas, né, que em formato de texto corrido, de dissertação. Tem edições que são edições mesmo no formato de poema, né, de essa estética de poema. E então fica aí o meu agradecimento, primeiro, por terem acompanhado essas 2 aulas. Se quiserem fazer algum apontamento, alguma contribuição, fiquem à vontade, tá? Nesses minutos finais aqui, se quiserem iniciar algum debate, estamos aqui para isso. Qualquer coisa também, tem as minhas redes sociais, deixa eu colocar aqui lá na frente a minha rede social, porque eu não uso muita coisa, só tenho o Instagram, aí o e-mail, o Instagram eu não coloquei, legal, mas está lá o linkzinho, acho que vocês conseguem me ver a minha marcação lá pelo bannerzinho do grupo, tá? Se quiserem alguma referência, depois podem vir me perguntar, podem falar comigo, vou tentar dar uma ajeitadinha nos slides, botar mais bonitinho, tá? E passar adiante, um Google Drive, alguma coisa assim, para vocês terem acesso também aos slides. E é isso. Espero que tenham gostado. Foram 2 encontros, uma coisa leve, uma introdução aos assuntos gregos, a uma análise sobre um ponto específico de como observar Homero. É uma obra muito rica, e existem várias observações, várias análises que foram feitas e podem ser feitas. Então, fica aqui também a dica aí para vocês lerem, se aprofundarem também nessas obras gregas, que são muito interessantes. Agradeço a todos que contribuíram também com as falas, que iniciaram o debate, tá? E se o Matheus quiser falar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. No mais, eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado aí pela companhia. Desculpa qualquer coisa. E é isso, tá, galera? Só agradecer.